O embate entre Ellie e Kira é um dos maiores duelos intelectuais na história dos animes. Mas e se uma peça-chave tivesse alterado completamente o tabuleiro antes mesmo do jogo começar? E se Naomi Misora, ao invés de cair na armadilha de Light Yagami, ela tivesse conseguido levar as suas suspeitas diretamente ao L? Como isso mudaria o destino de Kira e o curso da história de Death Note? E aí, pessoal do Monster Geek, estamos de volta para mais um vídeo e hoje trazemos mais um What If sobre Death Note. Para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se o evento na história de uma obra ou jogo mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja Death Note, seja qualquer outro anime, e compartilhar com seus amigos para que chegue a mais pessoas. Valeu! Por que você olha tanto o relógio? Eu acho que é porque eu sou o Kira. Naomi Misora é uma das personagens mais intrigantes de Death Note. A sua inteligência e suas habilidades rivalizam com uma dos maiores detetives do mundo. Agora, imagine um cenário onde o seu caminho se cruza diretamente com L durante a investigação contra o Kira. Para entender o impacto dessa mudança, precisamos revisitar os eventos que levaram a Naomi ao seu destino trágico. O seu noivo, Rei Pember, era um dos agentes do FBI encarregados de monitorar os suspeitos na Operação Kira. Infelizmente, o Light manipulou cada detalhe dessa investigação, garantindo que Ray morresse. No entanto, Kira cometeu um dos seus raros deslizes. Ao manipular o Ray dentro de um trem, ele deixou pistas, mesmo que sutis. Até mesmo o Ray Pember tentou dar pistas, apontando para o vagão, por exemplo, deixando a mão no sentido do vagão, meio que mostrando que ele estava na frente dele, alguma coisa assim. E elas eram perceptíveis para alguém com a mente analítica de Naomi. E ela começou a traçar uma linha lógica que levou a uma conclusão alarmante. Kira precisava ter tido contato direto com Ray Pember para matá-lo. E mais do que isso, ela começou a suspeitar que Kira estava entre os próprios investigados do FBI. Determinada a encobrir seus rastros, o Light agiu rapidamente para interceptar Naomi antes mesmo que ela pudesse expor as suas suspeitas. Mas e se o destino fosse diferente? Com a sua experiência no caso de Los Angeles, onde ela trabalhou diretamente com Ellie, Naomi certamente encontraria uma forma de atrair sua atenção. E Ellie, sempre em busca de mentes brilhantes para auxiliá-lo, perceberia imediatamente o valor das informações de Naomi. Agora, imagine esse cenário alternativo. Em vez dela se dirigir à polícia japonesa, Naomi decide entrar em contato diretamente com Ellie de alguma outra maneira sem se expor publicamente, sem compartilhar informações de forma descuidada. Eu não acho que ela foi descuidada, tá? Mas ela foi descuidada ao mesmo tempo, né? Porque ela confiou em dar o nome dela. Mesmo que ela tenha mentido 2 vezes, ela confiou no final das contas em dar o nome dela verdadeiro. Ela teria a chance de levar as suas teorias para alguém que era capaz de agir contra o Kira. Isso significa que Ellie teria, desde o início, a pista mais valiosa de toda a investigação, antes mesmo que o Light pudesse consolidar a sua posição. Se Naomi tivesse conseguido essa vantagem para o L, o destino de Kira poderia ter sido selado muito antes do jogo terminar. Porque vamos lá, se a Naomi tivesse sobrevivido e encontrasse seu L, a sua habilidade analítica e sua perspectiva emocional poderiam adicionar uma dimensão completamente nova à investigação. Ela, determinada a descobrir a verdade por trás da morte do seu noivo, ela iniciaria sua busca com foco total no incidente do trem. E enquanto Ellie liderava a força-tarefa com sua abordagem metódica e abrangente, a Naomi adotaria um caminho mais direto e pessoal, explorando cada detalhe do comportamento do Ray Pember antes mesmo de sua morte. Ela se perguntaria como um agente experiente e cauteloso foi manipulado de forma tão precisa. Ao reconstruir os eventos daquele dia, ela chegaria à conclusão inevitável. Kira não pode ter agido apenas de longe. Ele precisava ter estado fisicamente presente para garantir o seu sucesso dentro do seu plano. Usando sua experiência e instinto, a Naomi seguiria as poucas pistas deixadas por Kira. Ela revisaria horários, trajetos e registros disponíveis no trem, cruzando as informações para restringir os suspeitos. Embora o círculo ainda fosse amplo, a sua investigação se voltaria para um detalhe crucial: quem esteve próximo o suficiente de Ray para manipulá-lo. Enquanto Ellie analisava os padrões globais das mortes atribuídas ao Kira, a Naomi se concentraria em um único momento: o dia em que seu noivo se tornou a peça de um jogo mortal. Essa divisão de esforços criaria uma sinergia única entre os dois detetives. Ellie continuaria desenvolvendo hipóteses gerais sobre a identidade e os métodos de Kira, enquanto Naomi conectaria as ações locais e específicas à tragédia pessoal que a trouxe para a investigação.
Sua habilidade em identificar padrões emocionais e comportamentos complementaria a lógica fria e calculada de Ellie. Juntos, eles formariam uma equipe que atacaria o Kira de todos os ângulos possíveis. À medida que a investigação avançava, um novo fator iria surgir dentro da obra de Death Note: a Misa Amani. A entrada de Misa na história traria uma nova camada de complexidade ao caso. Enquanto Ellie via Misa como uma potencial cúmplice ou distração emocional, Naomi enxergaria algo mais profundo. Como mulher e detetive experiente, ela compreenderia a devoção cega de Misa por Light Yagami e perceberia como essa obsessão poderia ser explorada. Naomi não apenas suspeitaria de Misa, ela estudaria. Observando seu comportamento, perceberia consistências em suas ações e discursos, enquanto Ellie via apenas as probabilidades do que poderia acontecer do Light ser realmente o Kira. A Naomi enxergaria os padrões emocionais, o entusiasmo exagerado, a necessidade de proteger Light a qualquer custo, e principalmente a forma como Misa parecia se expor de maneira totalmente imprudente. Para Naomi, Misa não era apenas uma peça secundária, mas sim a chave para compreender o elo emocional que conectava o Light a Kira. A abordagem de Naomi com Misa seria mais pessoal e calculada. Em vez de interrogatórios diretos e confrontos lógicos, ela se aproximaria com um jogo psicológico, sondando suas fraquezas emocionais e, diferentemente de Ellie, que confiava predominantemente na dedução lógica, a Naomi compreenderia que a obsessão de Misa era uma fraqueza que poderia ser sim explorada. A Misa não era apenas uma cúmplice, ela era o ponto vulnerável na armadura perfeita de Kira. Ao perceber essa fragilidade, a Naomi usaria sua sensibilidade para desarmar a Misa emocionalmente, levando ela a revelar mais do que pretendia. Ao invés de um simples interrogatório, ela poderia instigar dúvidas e inseguranças na mente de Misa, plantando sementes de desconfiança que fariam com que a própria jovem se tornasse um risco para o Light. Você vê que nesse cenário, Kira não apenas enfrentaria o maior detetive do mundo, ele estaria lidando com uma dupla letal. Uma mente que desmontaria sua lógica e a outra que exploraria suas fraquezas humanas. E nesse tabuleiro alterado, quem realmente teria vantagem nessa história? Se a Naomi tivesse conseguido se juntar ao L, a investigação contra Kira tomaria um rumo completamente diferente. Sua inteligência e sua capacidade de manipulação emocional fariam dela uma peça fundamental para desvendar a identidade do Kira. E no centro de tudo estaria a Misa Amani. A Misa sempre foi a peça-chave para Light Yagami, tanto sua maior aliada quanto seu maior risco. Com a entrada de Naomi na investigação, esse risco se tornaria ainda mais evidente. Naomi não apenas teria informações valiosas sobre o caso de Rei Pember, como também saberia onde procurar as conexões certas. Ela poderia seguir as pistas deixadas pelo marido, como quando ele apontou para o vagão onde o Ray encontrou Light, o ônibus que ele pegou durante a investigação. Cada detalhe que antes poderia se passar despercebido se tornaria um elo para revelar a verdade. E então surge a Misa, o fator imprevisível que mudaria completamente o tabuleiro. No destino original, Light se salvou ao encontrá-la por acaso, um golpe de sorte que evitou a sua captura naquele momento. Mas e se Naomi estivesse atenta desde o início? Se ela percebesse os padrões emocionais e comportamentais de Misa, talvez ela conseguisse prever os passos de Light antes mesmo que ele agisse. A grande questão seria, até que ponto Light poderia reagir a essa ameaça? Mesmo com sua genialidade, ele enfrentaria um cenário muito mais complicado. Se ela e Naomi já tivessem identificado Light como suspeito antes da chegada de Misa, ele teria só duas saídas. Uma seria os olhos de Shinigami da Misa, e mesmo com a Misa ajudando ele demorou muito para descobrir o nome do L. Então eu acho que, mesmo com os olhos de Shinigami da Misa, não teria tanto efeito, tá? Eu acho que ela ainda assim não teria tanto efeito. Ou ele utilizando os olhos do Shinigami, né? Pedindo pro Ryuki e aí ele conseguindo os olhos do Shinigami. Eu acho que naquele momento onde a posição dele tá tão delicada, ele recorreria sim a pedir a ajuda do Ryuki, né? Falando pra ele que ele precisava dos olhos do Shinigami e aí ele conseguia escrever os nomes dos dois no Death Note. Porque com a Naomi ao lado do L, o Light não teria tempo para consolidar o seu domínio, para consolidar a sua estratégia. Tanto que o roteiro ajudou ele para encontrar Naomi. As evidências do caso do Pember apontariam diretamente para ele antes mesmo que a Misa pudesse intervir. E uma vez que ela e Naomi tivessem essa certeza, não haveria mais escapatória para o Kira. No final das contas, a Naomi Missora poderia ter sim sido o verdadeiro checkmate para Light Yagami. O seu destino foi selado apenas porque, naquele momento crucial, naquele encontro dos dois, ela encontrou a pessoa errada. Ela encontrou o Light ao invés do L.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, que espero que vocês curtam, comentem e que vocês façam o que vocês quiserem. E eu espero muito que vocês apoiem o canal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!